Estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção ao suicídio. E no mês passado, o foco foi o combate à violência contra as mulheres, o Agosto Lilás. E vamos falar sobre esses temas em uma entrevista ao vivo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Boa noite, ministra. Boa noite, uma alegria estar aqui de volta. Ministra, nós encerramos o mês de agosto, que teve como foco a campanha Agosto Lilás de combate à violência contra as mulheres. Qual o balanço dessa campanha? Bem, primeiramente é preciso destacar que foi a primeira campanha pós-pandemia. Então, foi uma experiência nova para a gente saber como que a gente iria sensibilizar toda a sociedade. E, felizmente, a gente conseguiu instigar o que a gente chama da rede informal. O que é essa rede informal? É a sociedade civil, é a família, é o vizinho, é o colega de trabalho. A gente queria provocar um despertar para esse tema da violência contra a mulher, falar sobre todos os tipos de violência, falar sobre os nossos canais de denúncia e dizer que a informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E nós conseguimos, nós tivemos um apoio muito positivo do André Costa da SECOM, e a gente conseguiu que a nossa campanha chegasse no rádio, na TV, nós conseguimos chegar lá no interior do Brasil e foi muito positivo. E aí tem alguma ação que a senhora destacaria nesse sentido? Bem, nós tivemos, por exemplo, o Caixa para Elas, em parceria com a Caixa Econômica. Nós fomos lá no Marajó implantar o Caixa para Elas dentro de um barco, que percorreu por uma semana os municípios do Marajó. Dentro do barco, o nosso canal de denúncia, o Ligue 180, recebendo ali em loco e orientando sobre os tipos de violência e acolhendo essas mulheres. Para quem não sabe, o Caixa para Elas é um espaço específico dentro de uma agência bancária, que a mulher vai ter um atendimento especial, não só em relação ao microcrédito, mas também ela vai ter um acolhimento caso ela esteja numa situação de violência ou ela queira simplesmente obter algum tipo de esclarecimento e orientação sobre a rede de proteção. É uma grande parceria e é uma forma da gente dizer que a iniciativa privada, a sociedade civil, todos precisam se engajar no combate à violência. Ministra, até a primeira semana de julho, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 31 mil denúncias de violência contra as mulheres no país. Que avaliação a gente pode fazer sobre esse número? Bem, a avaliação que nós temos é que esse número vem caindo nos últimos 3 anos. Nós temos um diferencial de novos canais de denúncia. Antigamente era só por telefone, o Ligue 180. Hoje a gente tem pelo Telegram, pelo WhatsApp, por um aplicativo, pelo site do próprio Ministério. Acho que a população está mais orientada em relação a esses canais de denúncia. O terceiro, o vizinho, o que a gente chama de vigilância solidária, está sendo de fato agora exercida, fruto de outras campanhas que já tivemos, como o Alô Vizinho. A gente sempre fala que em briga de marido e mulher, a gente salva uma mulher, que aquele jargão de não meter a colher ficou para trás. Isso tem dado muito certo. E o que eu posso dizer é que, felizmente, os números de violência, principalmente quando a gente fala de feminicídio, os números começaram a cair. Bom, a senhora mencionou agora o Ligue 180, mas existem outros canais também, de denúncia. A senhora pode citar pra gente, por favor? O principal deles, que tem funcionado muito bem, é por WhatsApp, que é o 61 99 656 5008. A gente sempre dá aquela dica pra mulher salvar esse número no celular, com outro nome, não como canal de denúncia, com o nome de alguém que vai te remeter a uma lembrança sobre isso, sobre a orientação, para que ninguém perceba, que ela tenha aquilo salvo porque nunca se sabe quando você vai precisar. Às vezes você não pode precisar, mas uma colega de trabalho pode precisar e você pode compartilhar esse número com ela. Lembrando que você pode mandar uma foto, um vídeo, e não é um computador que vai estar do outro lado para dar esse suporte. É uma atendente que passa por uma qualificação periódica dentro do nosso Ligue 180, que inclusive ela está apta a dar o suporte necessário dependendo do risco que aquela mulher está sofrendo. Existe um formulário de risco, que são perguntas que aquele atendente faz para perceber qual o risco que aquela mulher está passando naquele momento. E, obviamente, se perceber que é um risco de feminicídio, ela vai acionar a polícia mais próxima àquela mulher. Ministra, a Lei Maria da Penha completou 16 anos. O que mudou na realidade das mulheres vítimas de violência a partir da lei? A Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas pelo brasileiro. É uma das melhores leis na temática no mundo. Nós somos referências. O que eu digo que nós tivemos sim mudanças
benéficas na Lei Maria da Penha, em torno de 10. As principais que eu gostaria de citar é a violência psicológica. Muitas mulheres sequer sabiam que estava sendo vítima desse tipo de violência e hoje ela é tipificada como crime. Também, uma outra mudança foi obrigar o agressor a participar de grupos reflexivos de atendimento psicossocial, como medida protetiva. Outra também mudança que eu julgo muito importante é naquela comarca onde não tem um juiz, né, para estabelecer uma medida protetiva, a autoridade policial daquele local pode fazê-lo. A obrigatoriedade para que o agressor venha ressarcir financeiramente o SUS, né, sobre as consequências do seu ato de agressão. E também ressarcir também pelo o custo financeiro de uma tornozeleira eletrônica, por exemplo. Então, são mudanças que são benéficas e que veio para se adaptar também à realidade dessa mulher que hoje sofre algum tipo de violência. Nós temos também uma mudança muito positiva, que é estabelecer uma semana por ano em toda a rede pública para falar dentro das escolas sobre a Lei Maria da Penha e sobre os tipos de violência. A gente quer ensinar as nossas crianças sobre o combate à violência. A gente quer que a criança, desde pequena, ela seja criada sabendo que homens e mulheres são diferentes biologicamente, mas elas são iguais em direitos e deveres. E os nossos professores, os nossos heróis do cotidiano, é o nosso principal canal para levar esse conhecimento às nossas crianças. A lei acabou esclarecendo tanto mulheres quanto homens sobre os tipos de violência, né, que não são necessariamente só as físicas. A senhora poderia falar, inclusive, um pouco mais sobre quais são as formas de violência contra a mulher, quais são as mais comuns, mais praticadas? A mais praticada é a ameaça, seguida da violência física. Mas também hoje tem crescido muito a violência patrimonial. E aí eu estou falando daquela mulher que pode estar nos ouvindo agora e não sabe que, por exemplo, o seu companheiro, o seu namorado, o seu marido, reter o seu cartão de banco, seu cartão de crédito, isso é violência patrimonial. A violência que hoje atinge muitas mulheres idosas. E ela não é cometida por um companheiro, por um marido, ela pode ser cometida por um filho, por um neto. E na pandemia foi o que mais aconteceu, mulheres idosas sendo vítimas de violência patrimonial. Porque violência contra a mulher, inclusive, não é necessariamente cometida pelo companheiro, né? Exatamente. Outros homens do círculo dela também podem ser. Tanto que a Lei Maria da Penha, ela trata da violência doméstica e familiar. E, ministra, acabou o agosto lilás, passou, né? Mas ações de combate à violência contra a mulher não param, né? Continuam. Não param. Nós temos o nosso Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que foi estabelecido por meio de um decreto presidencial o ano passado, que tem mais de 100 ações. É um plano muito robusto e que tem sido referência para o mundo, um plano que muito nos orgulha. Dentro desse plano nós temos, por exemplo, o Maria da Penha Vai à Escola, que é capacitar os nossos professores para falar sobre a violência dentro das escolas. Nós temos também um eixo muito importante sobre a captação de dados. A gente entende que não é apropriado, não é possível a gente estabelecer uma política pública efetiva se a gente não tiver dados. A gente precisa de dados. E o que a gente viu era uma discordância, uma falta de coordenação entre vários setores da sociedade, principalmente a Justiça, o Ministério Público, Segurança Pública, o Poder Executivo, a Prefeitura, o Governo do Estado. A gente reuniu todos esses atores, né? Envolve também 9 ministérios, a Educação, a Saúde. A gente quer coordenar de uma forma mais efetiva e fortalecer a rede de atendimento lá na ponta, para que essa mulher conheça essa rede e para que essa mulher também confie nessa rede, mas para que essa rede esteja funcionando de forma efetiva. Agora, ministra, a gente começa a partir de hoje também uma outra campanha, que é a do Setembro Amarelo, de combate ao suicídio, um assunto que, por ser muito delicado, acaba virando tabu muitas vezes, né? Como é que vai ser a abordagem do Ministério nesse Setembro Amarelo? Infelizmente, a pandemia nos trouxe um agravamento na saúde mental de todos os brasileiros. Foi muito acentuado nas Américas. E tem atingido crianças a partir de 6 anos de idade, são relatos que a gente recebe. Suicídio de crianças com 6 anos de idade. A faixa etária dos brasileiros que são afetados, por exemplo, por tentativa de suicídio ou suicídio é de 11 a 19 anos. O perfil masculino prevalece e a gente tem se preocupado muito com isso. A gente precisa falar sobre suicídio e automutilação. Então, Setembro Amarelo, a gente vem falando sobre instigando a sociedade a observar os sinais. E nesse ano a gente vem querendo envolver
a família, para que observe os sinais. Aqueles que estão em depressão, eles querem acolhimento, eles precisam ser ouvidos. Não ignore sinais, principalmente de crianças que estão na adolescência. Tem sinais como isolamento. Isso que eu ia te perguntar, ministra, como é que a gente sabe quais são esses sinais? Olha, isolamento, mudança comportamental em relação à alimentação, ao sono, frases que comumente são usadas como eu não sirvo para ninguém, não tenho mais o que planejar, pessoas que interrompem planos, que, por exemplo, interrompem os estudos, abandonam seus empregos, são sinais de depressão grave. E estar atento às redes sociais dos filhos é importante, ministra? Muito importante, porque infelizmente a gente tem aqui no Brasil uma instigação à automutilação, inclusive todos sabem, tem sido bem comum os chamados desafios, né? Que adultos fazem isso nas redes, né? na internet, e é preciso que os pais fiquem atentos, principalmente no horário noturno. A gente fala das 22 horas até as 5 horas da manhã. É preciso que os pais observem o que seus filhos estão fazendo diante do computador ou diante de um celular. Agora, a senhora citou crianças, né, até 6 anos, que deixa todos nós, obviamente, apavorados só de pensar na ideia, mas existem grupos que preocupam mais, que exigem mais atenção? Eu digo grupos adolescentes que estão voltando da pandemia já com a dificuldade escolar, por exemplo. Existem crianças que não se adaptaram ao estudo online e simplesmente seu rendimento caiu, essas crianças entram em depressão. Vejam que crianças que também tiveram, e adolescentes que tiveram perda, né, familiar também, é um sinal de alerta. Mas eu queria aproveitar para falar de dados. Segundo a USP, 1 a cada 4 crianças e adolescentes teve sinais de ansiedade e depressão durante a pandemia. E a saúde mental dos brasileiros. Os brasileiros declaram ter tido uma piora durante a pandemia em 53%. É um índice muito alto. E entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte. Só perde para acidentes de trânsito. Ministra, é muito grave. É muito grave. E qual é o momento certo do familiar buscar ajuda ou dessa pessoa buscar ajuda? Onde essa pessoa pode conseguir apoio? Eu digo que crise de ansiedade e mínimo sinal de depressão. Não espere que isso se agrave. Outra coisa, não julgue. Não tenha preconceito. Muita gente tem preconceito. Ele não vai procurar, não vou deixar que meu filho procure um psiquiatra porque ele não é louco. Não vou permitir que meu filho use um medicamento que o médico prescreveu de tarja preta porque ele não é louco. Não espere que isso se agrave. No mínimo sinal de depressão, observe também se seu filho está com um comportamento diferente em relação às vestimentas. É um dia quente, seu filho está de moletom ou está com um casaco. Observe se ele não tem marcas no próprio corpo de automutilação. Existe um telefone de contato, algum lugar que essa pessoa possa procurar também, ministra? A gente sempre orienta que procure os CAPs, né, que são centros de atenção psicossocial. Os CRAs, no seu município, vai ter esse segmento da assistência social, ou do Ministério da Saúde, um hospital. Se tiver qualquer sinal de que a pessoa tentou suicídio, chame o SAMU, chame o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro tem sido nosso grande parceiro. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, os dados do Corpo de Bombeiro nos assustam e eles são muito procurados nesse momento. A cada dia, 14 tentativas de suicídio são registradas no Distrito Federal. 38 de suicídios consumados no Brasil por dia. São serviços públicos de saúde, né, ministra, que estão aí para ajudar, para colaborar com quem pode oferecer apoio para essas pessoas. Fora né? que a sociedade civil, a gente sempre vê, né, grupos, famílias mesmo se organizando para formar grupos, para chegar até um vizinho mais perto, uma escola mais perto, né? Então, mais perto. Muitas escolas, instituições de ensino têm esse trabalho também. A gente tem visto agora, no Setembro Amarelo, institutos, faculdades, universidades se inteirando e fazendo suas campanhas. Ministra, antes da gente encerrar, eu só queria que a gente repetisse aquele celular, que eu acho que realmente o WhatsApp é a maneira mais rápida hoje da gente se comunicar, né? Da violência contra a mulher, que você salva ali como se fosse o nome de uma amiga e você pode pedir socorro. Vamos repetir? 61 99 656
5008. Esse WhatsApp recebe não só em relação às mulheres, mas também em relação à violência contra as nossas crianças. Tá joia. Conversamos com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Ministra, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Muito obrigada e até a próxima.